A luz do poste à minha frente era tão forte que mal conseguia ver. O feixe iluminava as docas da marina, projetando sombras duras nas tábuas de madeira e me deixando parcialmente cego, enquanto tentava focar em um homem subindo os degraus que levavam à rua da frente. Ele tinha algo de suspeito. Talvez fosse a forma como mantinha a cabeça baixa, encolhido em seu moletom preto com capuz. Jeans preto sobre botas escuras, capuz puxado por cima de um boné. Passo firme, mas controlado demais. Qualquer um poderia achar que era apenas mais um cara com pressa, mas meu instinto de policial dizia o contrário. Já havia visto gente demais assim para saber quando algo não estava certo. Mantive uma distância segura enquanto ele seguia pela rua, com os olhos grudados em suas costas. A noite estava silenciosa. O único som era o rangido ocasional das docas e o murmúrio do vento. Ele finalmente parou em frente ao Canto do Marujo, um bar que qualquer um da área conhecia bem, o tipo de lugar onde até o álcool parecia duvidoso. Eles só serviam cerveja, e era sempre em lata. O balcão estava quase vazio, e a luz fraca do lugar deixava o ambiente ainda mais sinistro. Observando do lado de fora, vi meu rapaz entrar e se encostar no balcão. Esperei um momento antes de entrar no bar, e logo encontrei um assento no canto mais afastado. O bar estava vazio, e eu tinha uma visão perfeita do meu alvo. Ele parecia inquieto. Movia a lata de cerveja nas mãos, sem parar, dando uns goles rápidos de vez em quando, mas mais focado em girar a lata entre os dedos. Os olhos dele percorriam o ambiente com pressa, voltando sempre ao relógio na parede. Esse cara tinha um comportamento que os novatos mal notariam, mas que para mim gritava, culpado. Foi então que um brutamontes saiu do escritório dos fundos. Parecia um armário, de músculos grossos e andar pesado, o tipo de cara que um bar como o Canto do Marujo poderia contratar como segurança, ou talvez, cobrador de dívidas. Ele se aproximou do rapaz, e com um toque firme e nada amigável, colocou uma das mãos em seu ombro e o indicou em direção ao escritório. Os dois sumiram atrás da porta, e o guarda-costas fechou a porta atrás deles, plantando-se como uma rocha. Suspirei, me acomodei no banco e fiquei só observando. Por mais frustrante que fosse, eu sabia que era hora de esperar. Tentei parecer distraído enquanto o relógio avançava. Cada segundo aumentava o suspense. 15 minutos se passaram até que meu rapaz saiu da sala com um envelope pardo quase escapando do bolso de seu moletom. Quando ele deu as costas, consegui ver quem estava lá dentro. Ninguém menos que Edson Nunes. Edson era um nome que qualquer policial da área conhecia. Agiota com uma lista de crimes que encheria um dossiê, ele era famoso por cobrar suas dívidas de maneiras muito persuasivas. Meu parceiro, Márcio, e eu passamos meses tentando construir um caso contra ele, tentando ligá-lo a uma série de assassinatos. Mas o maldito sempre tinha um álibi, sempre alguém para jurar que ele estava em outro lugar, fazendo algo legal. No entanto, essa era a primeira vez que eu via Edson neste lado da cidade. Tinha algo grande acontecendo, e esse envelope provavelmente estava no centro de tudo. Eu precisava entender o que era, mas agora tinha mais perguntas do que respostas. Meu alvo saiu do bar, mas ao invés de tomar o caminho iluminado, optou por um beco estreito, quase sem luz, seguindo para um prédio de apartamentos. Eu o segui, mantendo-me nas sombras. Ele não notou minha presença enquanto subia pela escada de incêndio e desaparecia pela janela do quarto andar. Esperei, observando cada movimento dele pela janela entreaberta. Quando finalmente abriu o envelope, o que vi foi surpreendente. Um passaporte e dinheiro estrangeiro. Ele estava se preparando para fugir. Ou havia algo muito grande em jogo, ou ele sabia demais e queria escapar. E Edson Nunes certamente estava por trás disso. Naquele momento, percebi que o comportamento do rapaz fazia sentido. Ele não estava atrás de dinheiro, mas sim de uma saída. Qual era a conexão dele com Edson? Por que ele estava tão apavorado? Eu precisaria de mais respostas. Desci e voltei à marina para investigar melhor a cena, tentando conectar os pontos, mas mal sabia que naquela noite eu estava mais próximo da verdade e do perigo do que poderia imaginar. A noite se aprofundava, e eu voltei para a marina, tentando ligar os pontos.
O comportamento do cara estava se tornando claro, mas faltavam peças. A marina estava estranhamente movimentada pro horário, com luzes piscando e carros da polícia alinhados ao longo do cais. Minha primeira reação foi de surpresa. Por que estavam ali? Será que alguém reportou alguma atividade suspeita? Passei por um perímetro improvisado e fui direto em direção ao ponto onde uma pequena multidão de agentes e pessoas da perícia estava reunida. Meu coração acelerou. Tinha algo sério acontecendo. Ao me aproximar, percebi meu capitão e meu parceiro, Márcio, conversando em tom grave, com expressões tensas e olhar pesado. Fui até eles, ansioso para compartilhar o que tinha visto. Tentei chamar o capitão, mas ele não me respondeu. Sequer olhou para mim. Márcio parecia pálido, com os olhos perdidos em direção à água escura da baía, respirando fundo como se estivesse tentando esconder alguma coisa. Desisti de falar com eles por enquanto e olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que vi. Havia um corpo ali, deitado em uma posição contorcida, a cabeça virada de uma maneira que me fez estremecer. A cena era perturbadora, mas o detalhe que mais me chocou foi o rosto. O rosto familiar, o meu próprio. Um calafrio percorreu minha espinha, e as pernas falharam por um momento. Não conseguia processar. Eu estava morto? Olhei para o meu parceiro, que encarava o corpo com uma expressão de desespero, enquanto o capitão tentava consolar o jovem policial. Tentei me aproximar, tocá-los, mas parecia que eu estava envolto em uma névoa densa. Eles simplesmente não percebiam minha presença. As memórias começaram a vir em flashes. Imagens de minha esposa, Rachel, e nossa filhinha de 2 anos, Laura, sorrindo para mim. Eu tinha prometido que estaria lá para elas e que sempre as protegeria. E agora? Minha mente lutava contra a realidade, mas os detalhes daquela noite vieram como fragmentos dolorosos. O homem que eu seguia, a ligação anônima, as instruções para encontrá-lo aqui sozinho. E então, o tiro. Lentamente, as memórias vinham à tona. Aquele suspeito, o homem que eu tinha seguido e que parecia tão familiar. Ele era o mesmo que me ligou, alegando que tinha provas que poderiam colocar Edson atrás das grades. Totalmente inocente, eu acreditei. Agora, ali estava meu corpo, o rosto virado para o céu, uma expressão de surpresa congelada, com um buraco de bala perfeitamente visível na testa. Ouvi o capitão se aproximar de Márcio, que ainda encarava o meu corpo, dizendo: "Tem que estar conectado a Edson de alguma forma. É o tipo de coisa que ele faria." Márcio passou a mão pelo rosto, visivelmente angustiado, antes de responder: "Sim, mas o que eu não entendo é porque o Lucas estava aqui sozinho. Ele sabia que era perigoso, e mesmo assim ele veio." "Pois é, Márcio. É a pergunta que você precisa responder", disse o capitão. "Descubra isso, e talvez você comece a resolver esse quebra-cabeça." Eu estava em choque, e junto vinha uma raiva crescente. Edson. Ele arquitetou tudo, manipulando aquele rapaz para me enganar. E agora, aqui estava eu, uma vítima nas sombras, incapaz de consolar minha família ou de proteger meu parceiro. No entanto, eu não estava pronto para desistir. Eu precisava encontrar um jeito de fazer Márcio descobrir toda a verdade, mesmo que isso significasse romper a barreira entre os vivos e os mortos. Ao longe, vi meu parceiro se afastar, murmurando algo sobre precisar falar com Rachel, minha esposa. O coração pesou ao pensar nela recebendo aquela notícia, mas eu precisava que Márcio se concentrasse. Ele estava tão perto de uma pista. Naquele momento, a única coisa que eu queria era chamar sua atenção, fazê-lo ver que ainda estava aqui, de alguma forma. Márcio entrou em seu carro e seguiu para o nosso apartamento, e eu, como um reflexo, fui atrás dele. Alguma coisa me dizia que minha nova condição de presença não significava o fim, e eu tinha que ajudar a revelar toda a verdade e prender os culpados. Atravessamos a cidade no carro de Márcio, enquanto ele permanecia em silêncio. Seu rosto mostrava sinais de indignação e cansaço. Suas mãos seguravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu permaneci ao seu lado, tentando pensar em alguma maneira de fazer com que ele percebesse minha presença. A raiva e a frustração cresciam dentro de mim. Eu queria gritar, dizer a ele tudo o que tinha descoberto sobre Edson,
e o homem misterioso que me levou à marina. Mas, sem voz e sem forma física, eu estava preso naquele estado, como uma sombra em um mundo que já não me via. Enquanto Márcio dirigia, percebi que ele estava indo para minha casa. A realidade da minha morte começava a pesar de uma forma dolorosa. Rachel e Laura estavam lá, sem saber de nada. Elas esperavam que eu voltasse para casa ao final do meu turno. Mas em vez disso, Márcio estava prestes a bater a porta e passar a notícia. Assim que o carro estacionou em frente ao meu prédio, fiz um esforço desesperado para tentar parar Márcio. Concentrei toda a minha vontade no volante e, de alguma forma, com um esforço quase sobre-humano, senti o carro responder, puxando-o para fazer uma curva brusca no meio da rua. Márcio se assustou, soltando um grito enquanto tentava controlar o carro, mas infelizmente não consegui mantê-lo por muito tempo. Ele finalmente conseguiu frear o carro e estacionou no acostamento, saindo e respirando fundo, visivelmente abalado. "Que diabos foi isso?" murmurou ele, olhando em volta como se esperasse encontrar algum problema mecânico no carro. Aproveitei aquele momento, quando ele parecia incrédulo, para tentar mais uma vez. Concentrei-me novamente e, com toda a força que pude reunir, dei um empurrão no volante, fazendo o carro se mover ligeiramente para frente. Márcio arregalou os olhos, sua respiração parecia presa, e naquele momento, senti como se ele quase pudesse me ver. Eu sabia que não podia dizer nada, mas talvez pudesse guiá-lo. Ele entrou no carro novamente, hesitante, mas parecia seguir um instinto. Para minha surpresa e alívio, ele desviou o carro da rota para minha casa e tomou o caminho de volta para o bar Canto do Marujo, para o prédio onde eu tinha visto o suspeito entrar. Chegamos à rua estreita, e ali estava o prédio escuro e silencioso. Márcio desceu do carro e olhou para o prédio com desconfiança. De repente, um táxi parou na calçada, e meu suspeito saiu pela porta de trás, com passos apressados e uma mochila escura nas costas. Era agora ou nunca. Concentrei toda a minha energia e dei um empurrão nele, jogando-o contra o chão. A mochila caiu de suas mãos, e sua arma escorregou para o canto da calça, deslizando até os pés de Márcio. Ele pegou a arma e mostrou seu distintivo. "Tem licença para isso?" perguntou Márcio, em um tom duro. Meu suspeito hesitou, depois se virou e correu. Márcio, que era rápido e ágil, correu atrás dele, mantendo o passo firme enquanto o outro homem tentava ganhar distância. Em um beco escuro, o suspeito começou a derrubar latas de lixo e caixas para atrasar Márcio, mas ele foi mais esperto e conseguiu alcançar o homem, puxando-o com força e derrubando-o no chão. "Você está preso. Tem o direito de permanecer calado", disse Márcio, algemando-o enquanto o homem permanecia em silêncio, com o rosto sujo de poeira e suor devido à queda. Com o suspeito detido, Márcio voltou até o carro e pegou a mochila que ele havia deixado para trás. O suspeito foi colocado no banco de trás, e eu o observei enquanto ele desviava o olhar, sem dizer uma palavra. Sabia que Márcio não desistiria até arrancar alguma informação dele. Ao chegarmos à delegacia, Márcio levou o suspeito, cujo nome era Tiago Mendes. Ele o levou direto para a sala de interrogatório. Sentei-me ao lado, acompanhando cada detalhe enquanto Márcio tentava fazer Tiago falar sobre o que aconteceu na marina. Mas Tiago era mais teimoso do que o esperado. "Fale logo, Tiago. Se não colaborar, isso só vai piorar para você", pressionou Márcio. Tiago olhou para o chão, depois para a parede, evitando ao máximo encarar Márcio. "Não tenho nada a dizer", respondeu ele com os olhos fixos em um ponto da parede. A cada pergunta de Márcio, Tiago mantinha o silêncio. Seus olhos estavam inquietos e seus lábios apertados. Era óbvio que ele estava com medo, e não era de Márcio, mas de alguém muito mais poderoso. Eu sabia que isso só podia significar uma coisa: Edson. Ele era o tipo de homem que conseguia manter as pessoas caladas, seja pelo medo ou pela promessa de vingança. Eu já tinha visto isso antes. Márcio saiu da sala frustrado, mas determinado. Ele sabia que teria que ir atrás de Edson se quisesse respostas. Quanto a mim, só restava a esperança de que, de algum jeito, eu pudesse ajudar meu parceiro a juntar as pistas e, talvez,
começara a entender que ainda estava ao seu lado. Este era apenas o começo. Depois que Tiago foi embora, Márcio ficou na delegacia, tentando organizar as informações e entender o que estava perdendo. Sentei-me ao seu lado, enquanto ele revisava os documentos sobre Edson e as investigações que havíamos conduzido antes da minha morte. Edson sempre foi um alvo difícil, mas eu sabia que ele estava por trás de algo grande. E eu precisava que Márcio enxergasse isso. Enquanto Márcio revia os arquivos, uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. Ele encontrou uma nota de um antigo caso, um caso que eu investigava anos atrás, antes de ele sequer entrar na polícia. Era um caso relacionado a agiotagem e lavagem de dinheiro, mas sem vítimas aparentes. Naquela época, eu só tinha conseguido encontrar Edson e alguns suspeitos menores. Nada que ligasse Edson diretamente a um crime grave. Eu me lembro desse caso, Márcio. Falei em voz alta, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir. Márcio folheou os papéis, com os olhos atentos. A informação parecia incompleta, mas de repente, um nome chamou sua atenção. Era o de um velho conhecido de Edson, um tal de Wilson Moreira. Wilson era um laranja, mas que na época tinha sido pego com uma lista de devedores e algumas transações que parecia ligar a Edson. Essa pista poderia ser crucial. Márcio levantou-se de repente, pegou o telefone e ligou para a central de registros. Ele precisava de mais detalhes sobre o envolvimento de Wilson no caso antigo. Talvez, com alguma sorte, Wilson ainda estivesse vivo e disposto a falar. Era tarde, mas Márcio estava determinado a seguir com a investigação. Depois de alguns minutos, ele conseguiu um endereço e, sem hesitar, pegou suas coisas e saiu da delegacia. Eu o acompanhei, esperando que ele estivesse no caminho certo. Chegamos a um bairro degradado da cidade, onde as luzes da rua piscavam por falta de manutenção. O prédio era um amontoado de tijolos sujos, com uma entrada apertada e mal iluminada. Márcio subiu os degraus com cautela e bateu na porta. O tempo parecia se arrastar enquanto esperávamos. Finalmente, a porta se abriu e Wilson apareceu. Ele era um homem envelhecido e desconfiado, com o rosto marcado pelas rugas e olhos alertas. Olhou para o Márcio com desconfiança, mas não parecia assustado. "O que você quer?" perguntou Wilson com a voz rouca. Márcio tirou o distintivo e mostrou a foto de Edson. "Quero saber sobre o seu envolvimento com esse homem. Qualquer coisa que possa nos ajudar a prendê-lo." Wilson riu, uma risada amarga e cansada. "Você acha que eu vou abrir o bico? Não tenho nada a ver com ele há anos." "Mas você já trabalhou para ele?" pressionou Márcio, olhando firme para o Wilson. "E eu sei que ele ainda exerce influência sobre quem trabalhou para ele." Wilson hesitou, olhou de um lado para o outro no corredor. Talvez o medo de ainda estar sob o controle de Edson fosse grande, mas a presença de Márcio parecia deixá-lo menos tenso. "Escuta, eu te conto uma coisa", disse ele baixando a voz. "Eu saí disso faz muito tempo, mas vou te dar um nome: Gustavo Moraes. Ele ainda está envolvido com o Edson e provavelmente sabe mais do que eu." Márcio agradeceu e saiu dali, deixando Wilson para trás, com uma expressão que parecia misturar alívio e desconfiança. Voltei para o carro ao lado de Márcio, com a sensação de que finalmente tínhamos uma nova pista: Gustavo Moraes. Esse era o próximo passo para ligarmos Edson diretamente ao meu assassinato. No caminho de volta, pude ver que Márcio estava processando tudo. A investigação estava se afunilando, e a possibilidade de desvendar a rede de Edson o empurrava a seguir adiante. Eu estava lá com ele, aguardando ansiosamente o próximo passo. Eu sabia que com essa nova pista, Márcio poderia estar próximo de descobrir toda a verdade e, finalmente, colocar Edson atrás das grades. Na manhã seguinte, Márcio estava de volta à delegacia, recarregando as energias com uma xícara de café forte. O nome Gustavo Moraes rodava em sua mente, e ele sabia que, se havia alguma chance de chegar a Edson, essa conexão era o ponto de partida. Eu o observei tomar notas, organizar os papéis e traçar um plano, torcendo para que ele estivesse no caminho certo. Após algumas chamadas e uma boa pesquisa, Márcio conseguiu o endereço de um restaurante simples na zona leste da cidade.
Gustavo, segundo as informações, administrava o local que parecia ser usado para lavar o dinheiro de Edson. Era discreto, mas conhecido pelos contatos que mantinha nos círculos mais obscuros da cidade. Ao chegar ao restaurante, Márcio se disfarçou de cliente. Sentou-se em uma mesa no fundo, pedindo apenas um café, enquanto observava o movimento. O lugar estava vazio, exceto pelo homem que servia as mesas. Era Gustavo, de terno barato e muito gentil. Ele parecia tão comum que seria difícil suspeitar de qualquer ligação com Edson, mas Márcio sabia que as aparências eram enganosas. Depois de algum tempo, Márcio o chamou com um aceno discreto. "Gustavo Moraes?" perguntou, tentando manter um tom casual, mas firme. Gustavo o olhou com desconfiança, mas confirmou com um leve aceno. "Depende de quem está perguntando." Márcio retirou o distintivo do bolso, rápido o suficiente para Gustavo entender o recado, mas sem atrair muita atenção. "Precisamos conversar, Gustavo. Sei sobre você e Edson. Vamos simplificar as coisas para o seu lado. Ou você fala comigo agora, ou podemos tornar tudo mais difícil." A expressão de Gustavo endureceu. Ele olhou ao redor, como se estivesse avaliando uma rota de fuga, mas sabia que estava sem opções. Com um aceno curto, gesticulou para que Márcio o seguisse até os fundos do restaurante. Lá, o som abafado da cozinha preenchia o ambiente, tornando aquele pequeno escritório um lugar seguro para uma conversa. Márcio se manteve firme, mas tentava parecer mais um confidente do que uma ameaça. Ele sabia que Gustavo não entregaria Edson com facilidade. E eu sabia disso também, pois o medo de Edson era algo que ainda assombrava até os mais durões. "Gustavo, você está trabalhando com alguém perigoso, e isso está colocando a sua cabeça a prêmio. Edson está ligado a crimes maiores do que você imagina", começou Márcio, tentando usar o medo de Gustavo a seu favor. "Você realmente quer ser pego no meio disso? Eu sei que você pode dar uma informação que nos ajudará." Gustavo hesitou, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele estava analisando cada palavra de Márcio. Depois de um longo silêncio, ele finalmente começou a falar. "Eu não sei de tudo, mas sei que Edson anda pressionando seus devedores para fazer o trabalho sujo dele, inclusive roubar documentos e eliminar ameaças. A ordem que ele deu sobre você foi clara, mas você já sabe onde isso deu." Márcio engoliu seco. Gustavo então sabia da minha morte, e sabia que Edson estava por trás. A tensão no ar ficou pesada, mas Gustavo prosseguiu. "Ele me disse para ficar de olho nos meus contatos, para saber se a polícia estava chegando perto. E tem mais, ele tem um esconderijo num galpão perto do rio. Ele guarda dinheiro, passaportes, armas, tudo o que precisa para se mandar quando as coisas apertarem." Márcio assentiu, absorvendo as informações. Era um grande passo, e o galpão poderia ser a prova que faltava para ligar Edson diretamente a mim e aos outros crimes. Mas antes que Márcio pudesse fazer outra pergunta, Gustavo ergueu a mão, num gesto de alerta. "Escute, você precisa tomar cuidado", continuou Gustavo. "Edson não tem nada a perder, e ele conhece gente disposta a tudo por ele. Se você chegar perto demais, ele vai acabar com você, como fez com o Lucas." Meu coração pesou ao ouvir Gustavo mencionar meu nome. Eu sabia que Edson tinha planejado minha morte, mas ouvir isso de alguém tão próximo ao esquema reforçava ainda mais minha vontade de fazer justiça. Márcio agradeceu com um aceno breve, pegando o contato de Gustavo para qualquer coisa adicional que pudesse surgir. Quando saiu do restaurante, ele parecia determinado, com os olhos fixos no próximo passo. Eu o segui, com uma sensação de esperança. A cada nova pista, Edson estava mais perto de ser capturado, e minha morte finalmente teria um sentido. No começo da noite, Márcio dirigiu até o galpão que Gustavo havia mencionado, na área industrial da cidade, uma zona praticamente deserta e envolta em escuridão. Era um lugar perfeito para esconder atividades ilegais. Afastado, com ruas vazias e sem câmeras de segurança. O galpão, com suas paredes desgastadas e janelas empoeiradas, parecia abandonado, mas Márcio sabia que não devia subestimar a camuflagem de Edson. Estacionei ao lado de Márcio, invisível mas presente, esperando que ele agisse com cautela. Eu sabia que Edson não deixaria nada vulnerável,
e que qualquer descuido poderia colocar a vida de Márcio em risco. Márcio desligou o motor, esperando alguns minutos para garantir que ninguém tivesse notado sua chegada. Quando tudo pareceu seguro, ele saiu do carro, verificando rapidamente as redondezas, antes de se aproximar da entrada lateral do galpão. Ele notou uma câmera na entrada, mas ela parecia desconectada, com a lente suja e fora de ângulo. Mesmo assim, Márcio decidiu contornar a estrutura, procurando por uma entrada mais discreta. No fundo do galpão, encontrou uma janela entreaberta. Com um pouco de esforço, ele conseguiu subir e entrar silenciosamente. O cheiro de poeira e óleo queimado enchia o ar, e o lugar estava iluminado por algumas lâmpadas fracas. No canto, havia caixas empilhadas e prateleiras cheias de equipamentos e documentos. Márcio sabia que ali poderia encontrar o que precisava para prender Edson, e eu estava torcendo para que ele conseguisse fazer isso logo. Enquanto ele vasculhava o local, encontrou uma pequena sala trancada. Ao lado, pendurado em um gancho, estava um molho de chaves. Ele pegou as chaves e começou a testá-las na fechadura, até que uma delas girou com um clique suave. Ao abrir a porta, viu algo que não esperava. Uma série de pastas organizadas, etiquetas de cada caso, e até mesmo fotos de várias vítimas e possíveis devedores de Edson. Entre elas, minha própria foto. Era uma sensação estranha me ver ali, em um arquivo de casos para eliminar. Márcio respirou fundo e começou a tirar fotos das pastas e dos documentos com seu celular. Ele sabia que precisava de cada detalhe para fortalecer o caso. Foi então que encontrou algo ainda mais revelador: uma lista de pagamentos e devedores. Os valores eram absurdos, e os nomes incluíam pessoas influentes da cidade. Mas nada parecia tão importante quanto o recibo marcado no dia da minha morte. Aquele recibo mostrava o pagamento a um tal de Tiago Mendes. As peças finalmente se encaixavam. Tiago, o homem que Márcio havia interrogado, era suposto o atirador. Ele fora pago para executar a tarefa e silenciar um problema para Edson. Era a prova definitiva. Antes que pudesse tirar mais fotos, Márcio ouviu passos se aproximando. Ele rapidamente apagou as luzes da sala e se escondeu atrás de uma pilha de caixas. Seu coração batia forte. Eu me aproximei dele, tentando transmitir uma sensação de calma, mesmo sabendo que ele não podia me sentir ali. Ele respirou fundo, atento a cada som. A porta do galpão se abriu com um rangido, e 2 homens entraram conversando baixo. Um deles era Edson. O outro, um capanga desconhecido, carregava uma maleta e a colocou sobre uma das caixas. Eles não haviam notado a presença de Márcio, mas era uma questão de tempo até perceberem que alguém estivera vasculhando os documentos. Edson abriu a maleta e tirou um telefone, provavelmente pronto para dar alguma nova ordem. Márcio sabia que precisava sair dali rapidamente. Ele segurou o celular no bolso, contendo a respiração, enquanto os homens vasculhavam algumas caixas próximas, sem desconfiar que alguém estivesse ali. Assim que os homens se distanciaram, ele aproveitou a chance e saiu pela mesma janela que entrou. De volta ao carro, ele respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Tinha em mãos tudo o que precisava para acusar Edson e fazer Tiago confessar o crime. Ele já estava a caminho da delegacia para garantir que aquelas provas fossem registradas antes que alguém pudesse interferir. Naquele momento, sentado ao lado de Márcio, senti um alívio e uma satisfação indescritível. Ele estava mais perto do que nunca de conseguir justiça, e eu estava ali, acompanhando cada passo. Com as fotos das provas em seu celular e uma cópia dos documentos armazenada na delegacia, Márcio sabia que o próximo passo era crucial. Se ele conseguisse fazer Tiago confessar, poderia encurralar Edson com mais facilidade. Já passava da meia-noite, mas o caso estava quente demais para esperar até a manhã seguinte. Ele precisava resolver aquilo, não só por mim, mas agora também, para proteger a própria vida. Ele ligou para Tiago e pediu que ele fosse à delegacia, alegando que era apenas uma atualização sobre a investigação. Tiago, inicialmente hesitante, acabou concordando em ir. Márcio sabia que, para desarmá-lo, precisaria agir com calma. Qualquer pressão exagerada poderia levá-lo a fechar a boca ou até a fugir. Sentei-me ao lado de Márcio na pequena sala de interrogatório, enquanto ele revisava as anotações,
tentando mentalizar a conversa que estava prestes a ter. Tiago chegou algum tempo depois. Ele estava mais pálido do que de costume, olhos fundos e expressão cansada. Sentou-se, cruzando os braços em uma tentativa de se proteger. Márcio deu a ele um olhar de quem era apenas mais um policial lidando com um suspeito em potencial. Então, Tiago, como tem passado? Começou Márcio, em um tom casual. Temos algumas novidades e gostaria de esclarecer algumas coisas com você. Tiago balançou os ombros, tentando manter a postura, mas seu desconforto era evidente. Claro, só estou aqui para ajudar, como sempre disse. Márcio sabia que precisava deixar Tiago confortável o suficiente para se abrir. Eu sei que você estava apenas cumprindo ordens, Tiago. Trabalhar para alguém como o Edson não deve ser fácil. Ele coloca você em situações complicadas, e eu entendo isso. Márcio jogou essa frase como se fosse um teste, observando qualquer reação. Tiago engoliu em seco, mas não disse nada. Vamos direto ao ponto, continuou Márcio, inclinando-se um pouco mais. Eu encontrei evidências de que você esteve na Marina na noite do assassinato de Lucas. O que você me diz sobre isso? Tiago desviou o olhar, claramente tenso. Ele limpou a garganta antes de responder. Eu já disse. Eu estava lá, mas só fui encontrar alguém. Nada a ver com assassinato. Nem sei o que você está tentando insinuar aqui. Márcio suspirou, puxando o celular e exibindo uma das fotos que tirara no galpão. Na tela, aparecia o recibo do pagamento assinado por Edson, com o nome de Tiago Mendes logo abaixo. Tiago arregalou os olhos, o rosto empalidecendo ainda mais. Ele sabia que estava encurralado. Olha, Tiago, sei que Edson controla você, assim como controla muitos outros. Márcio pressionou, mantendo o tom compreensivo, mas firme. Você acha que ele se importa com você? Que ele vai proteger você se algo der errado? Eu tenho provas, e sabemos que ele foi o mandante. Mas se você colaborar, as coisas podem ser muito diferentes. Tiago engoliu seco, as mãos dele tremiam levemente enquanto olhava a foto. Ele sabia que não tinha muito tempo para decidir entre ficar quieto e ser acusado de assassinato, ou colaborar e ganhar uma chance de reduzir a pena. Após alguns momentos de silêncio, Tiago finalmente cedeu. Foi ele sim. Ele me forçou. Disse que eu tinha que dar um fim no Lucas, ou eu acabaria no fundo do rio também. Ele olhou para Márcio, e era possível ver o medo em seus olhos. Edson sempre se sai bem de tudo, e eu nunca pensei que a polícia pudesse chegar tão perto dele. Eu só fiz o que ele pediu. Eu só segui as ordens dele. A confissão de Tiago soou como uma vitória silenciosa na sala. Márcio manteve a compostura, mas eu sabia que ele estava comemorando internamente. Essa era a prova definitiva que ligava Edson ao meu assassinato e poderia derrubar o império de chantagens e violência que ele havia construído. Você fez a escolha certa, Tiago, disse Márcio com firmeza. Agora vamos oficializar essa declaração e garantir que Edson pague por tudo. Enquanto ele registrava a confissão, senti uma satisfação crescente. Cada palavra dita ali representava um passo mais perto da justiça. Eu sabia que Edson ainda tentaria escapar de alguma forma, mas com a confissão de Tiago e as provas obtidas no galpão, era improvável que ele tivesse uma chance. Agora Márcio tinha tudo de que precisava para prender Edson, e ele sabia que precisaria agir rápido. O próximo passo era uma operação surpresa para prender o chefe, garantindo que não houvesse tempo para fuga ou retaliação. Eu só esperava que essa fosse a última peça do quebra-cabeça, para finalmente encerrar o ciclo de violência que ele havia iniciado. Após a confissão de Tiago e a autorização do mandado de prisão, Márcio e a equipe montaram a operação. A madrugada estava em um silêncio estranho, enquanto eles avançavam para a casa de Edson, sem deixar brechas. Márcio tinha tudo planejado. Desta vez, Edson não escaparia. Ao entrarem, o ambiente estava escuro e silencioso demais. Subitamente, Márcio notou algo peculiar no escritório do chefe. Sobre a mesa de Edson, havia uma pasta com meu nome. Ele abriu, revelando fotos, informações pessoais e detalhes de investigações que nem mesmo eu sabia que ele possuía. Era um dossiê de ameaças, pessoas influentes da cidade e nomes de outros policiais.
Márcio folheava as páginas, e algo parecia terrivelmente errado. Edson estava investigando pessoas dentro da força policial, e cada nome ali implicava outro agente. Estaria Tiago envolvido até o pescoço? Ou até o próprio capitão? De repente, passos ecoaram atrás de Márcio. Ele virou-se e viu Edson, algemado, com um sorriso frio e enigmático. "Acha que prendeu o verdadeiro chefe policial?" sussurrou Edson. "Eu sou apenas uma peça, e tenho companhia muito melhor do que você imagina. Olhe ao redor." Márcio congelou, sentindo o peso das palavras de Edson. Era um aviso, quase uma ameaça. Ele percebeu que, ao prender Edson, havia desafiado forças muito maiores do que imaginava. Na manhã seguinte, Márcio foi até a minha casa, onde contou a verdade para minha esposa. Mas ao sair, notou um carro preto parado na esquina, com duas figuras observando-o atentamente. Quando ele voltou para a delegacia, encontrou seu escritório vasculhado e seus documentos faltando. A cada passo, a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Enquanto eu me preparava para seguir em paz, algo me puxou de volta. Um ciclo ainda aberto, com perguntas não respondidas e novas ameaças ao meu parceiro. Eu sabia então que meu descanso não viria enquanto essas forças ocultas continuassem à solta. E foi ali, observando o semblante perturbado de Márcio, que entendi. Talvez a justiça que busquei fosse apenas o início de algo muito maior. Gostou dessa história? Então não esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir. Curta e compartilhe com seus amigos. Deixe também seu comentário para a gente saber o que você achou. Obrigado por assistir e até a próxima.